vida que carecia de emoções fortes. Acho que foi o principal motivo que me jogou nas drogas. Eu comecei sentindo a emoção de estar nos palcos. Aliás, acho que desde criança eu já gostava de me arriscar. Eu gostava de me pendurar nos ônibus. Eu gostava de fazer coisas que geravam perigo. Eu não sei, acho que já era uma tendência mesmo. E com o passar dos anos, eu gostava de experimentar proibições, coisas proibidas. Aí veio o cigarro, veio a bebida, vieram as madrugadas. Depois veio a emoção dos palcos, que normalmente eram bem mais fortes quando se ingeria bebida alcoólica ou entorpecentes. E no meio de tudo isso, tinha também o conflito familiar, né? Os pais desejam uma coisa e às vezes a gente na rebeldia deseja outra. E houveram muitos conflitos, até que chegou o dia que eu resolvi sair de casa e fui viver a minha vida e aumentei ainda mais os conflitos, né? Porque um pai, quando ama um filho, não aceita, né? A mãe, quando ama um filho, não aceita ver o filho descendo para o abismo e simplesmente fingir que não se importa. Depois de alguns anos veio as alucinações com a cocaína, veio a síndrome do pânico, né? Eu tinha a impressão de estar sendo perseguido o tempo inteiro, eu via pessoas me seguindo, eu achava que alguém iria me matar. E antes das surras do meu pai, eu ainda uma criança também, eu me lembro que eu era atormentado por uma espécie de terror noturno, né? Eu tinha muitos pesadelos, eu via uma coisa me batendo, então a minha vida foi muito atribulada. E eu fiquei nessa vida aí por volta de 30 anos, 27 anos mais ou menos, 25 anos mais ou menos, na vida mesmo, me jogando de tudo quanto foi a altura, né? Foi o ápice de toda essa coisa ruim, eu precisava buscar ajuda. Eu tentei resolver meus problemas com o efeito da maconha, da cocaína, eu tentei fazer parte de religiões, eu tentei com o pessoal dos mormons que tentaram me ajudar, o pessoal das religiões afro, né, da bruxaria, tentaram me ajudar. E eu percebia que até a própria macumbeira que tentava me auxiliar era uma pessoa que gostava de mim, mas tudo isso só piorava a situação, né? Eu me sentia perdido porque isso não gerava em mim um ideal, né? Um ideal. Gerava em mim até uma expectativa de que as coisas iriam se solucionar, mas eu sou um homem assim que gosto de me apaixonar, entende? Eu gosto de viver, e eu precisava de uma coisa que me desse uma razão, né? Uma razão. Eu não estava tão preocupado em resolver os meus problemas, porque se eu resolvesse os meus problemas e não tivesse uma razão para viver, os problemas provavelmente voltariam. Aí veio um dia uma igreja, né, na porta da minha casa, né? Eu já tinha saído da casa dos meus pais, e aí um barzinho que eu bebia se transformou em uma igreja. E eu gostava de ficar ouvindo a música, né? Eu achava legal. Achava estranho por que pessoas iam para a igreja domingo de manhã, não iam à praia, né? Um dia, depois de uma overdose, eu resolvi ir naquela igreja, mas não para ser cristão, mas como uma despedida, né? Me despedi assim. Havia um crente que sempre falava de Jesus para mim, e eu meditava, eu ruminava muito as coisas que ele me falava, e ele falava de Jesus, que Jesus morreu por mim, eu não entendia como uma pessoa que morreu há 2000 anos atrás morreu por mim, como entender isso? Ele tentava me falar sobre uma certa trindade, que eu dizia, mas como é isso? Não, como é isso? Então, um dia, mesmo sem saber como, eu acreditei. Eu disse, poxa, eu creio. Eu criei que existia um ser sobrenatural que me amava, né? E que amava todo mundo. E eu fui na igreja naquele dia, foi o primeiro passo. Eu disse, foi um dia acordar crendo nas conversas de um crente. Por isso que eu acho que um crente deve ter muita conversa. Mudou tudo. Não ficou nada igual, porque não foi só fazer parte de uma igreja, não foi só mudar de religião. Eu tive que acreditar em Jesus, implicava em deixar de acreditar em tudo. Tudo que eu acreditava. Deixava de acreditar nas minhas fórmulas de felicidade, nas minhas maneiras de conseguir realizações interiores, na maneira que eu achava que um filho tinha que ser com o pai, e um pai ser com o filho, nas minhas bases religiosas, nas minhas convicções filosóficas, porque eu sempre apoiei muito o movimento negro, sempre estudei muito a África, sempre me envolvi muito com essas questões. Então não foi simplesmente um dia eu vou ser crente, mudou tudo. O que mudou na minha composição, eu não vou dizer que a minha composição mudou,
a minha composição amadureceu, cresceu. Então a proposta que me foi feita foi para avançar mais um pouco, que além de alegria, também levar Deus para dentro do coração das pessoas. Descobrir o coração do ser, descobrir o caminho do coração do ser humano é algo muito complicado. Então, a minha parte é só cantar. Essa estrada aí quem constrói é Deus, entende? Eu vou dizer, só não tem como voltar porque não tem um caminho para voltar. Não tem um caminho para voltar. Eu li uma frase essa semana que diz assim, se eu pudesse deixar Jesus, eu não queria. E se eu quisesse, eu não podia. Entendeu? Então, não existe um caminho para voltar. Ele é a porta. Para todo lado que eu viro, tá ele lá na minha frente. Ele não tem como voltar. Não é uma opção. Aconteceu, entendeu? Aconteceu.